Olá, senhoras e senhores, estou aqui no meu cenário de lives para falar sobre os filmes mais assustadores de todos os tempos, segundo a ciência. Sim, houve uma pesquisa científica, eu vou mostrar o site, vou mostrar tudo direitinho aqui, que definiu um top 20 aí de filmes mais assustadores de todos os tempos, ou pelo menos os filmes que as pessoas foram submetidas. Como é que foi feito esse estudo, né? 50 pessoas, 50 filmes. Então as pessoas foram submetidas a assistir esses filmes e com um marcador ali de batimentos foram definindo aí a média, o quanto que um filme assusta mais do que o outro, qual foi o pico, em que momento do filme, etc. Ou seja, temos aqui um estudo super bacana, no mínimo é um estudo super bacana sobre filmes de terror, né, e como eles agem com relação ao nosso corpo. Vamos passar pela lista que eu já tabulei para ficar mais fácil e eu vou explicar um pouco mais agora, porque vai mudar a tela. Muito bem, tá aqui. Esse é o site, tá? A ciência do terror, né? A ciência dos filmes de terror, né? Scary Movies. O nome do site é Broadband Choices. É um site acostumado aqui, eu abri aqui outra aba, acostumado a fazer comparativos, tá? Então ele estuda comparativos de TV, de celular, várias coisas, e resolveu fazer um comparativo aqui dos filmes de terror, né? Aí tá aqui o infográfico em forma de resultado. Você já teve aí um pouco de spoiler de qual é o filme escolhido. E aí eu peguei esses dados, os dados que nos interessam, e trouxe aqui para essa planilha para ficar mais fácil de ver. Obviamente eu escondi o top 9 aqui, deixei o do 20 ao 10. Por que eu não escondi o 10? Porque eu errei. Foi um erro. Mas enfim, eu deixei aqui top 9 escondido, a gente vai descobrindo aos poucos. Então eu vou comentar rápido aqui, só que antes, o que é essa coluna? Pico é o nível máximo que a pessoa atingiu. Pá, o pico ali de BPMs, né, de batidas por minuto. E o BPM médio, que eu acho que é o mais importante, porque o pico vai dizer qual é o filme que tem algo mais assustador. Tem um momento mais assustador. O BPM médio vai dizer, na média, no filme como um todo, qual é o que mantém o nível de tensão alto, né? Então eu posso dizer que o pico diz qual é o mais assustador e posso dizer que o BPM médio diz qual é o que tem o maior nível de tensão. E a gente vai descobrir isso. Outra coisa, o ano. Por que eu deixei o ano aqui, ó? Eu organizei para ver que temos 3 filmes da década de 70, apenas um da década de 80 e apenas um da década de 90. Todo o resto é de 2000 pra cá. O que é que isso me diz? Por que eu trouxe esse assunto? Porque eu acho que essa pesquisa está um pouquinho enviesada com aquilo que é novo, com aquilo que é moderno demais. Tanto que dentro do top 10, nenhum desses foge dos anos 2000 pra cá. Então só para mostrar aí que talvez existam mais filmes, só que como recorte, conforme dito aqui, ó, deixa eu mostrar, ó, o recorte aqui foram curados 50 filmes de terror, né, e as pessoas foram testadas, foram submetidas a esses 50 filmes de terror com um surround, né, um som de 5.1, né, nesse painel aqui, consumindo 120 horas dos melhores filmes de terror. Como é que eles tiraram esses melhores filmes de terror? Segundo críticos e segundo o Reddit, que eu acho bom porque equilibra profissional e equilibra mais populesco, né, mais popular. Então, do 10 ao 20 a gente tem A Visita, filme de 2015, bom filme. O Chamado, me impressiona o Chamado não estar no top 10, porque ele costuma ser um filme bem aterrorizante, só que ele mantém aqui a média com o top 9, que a gente vai ver, com A Visita, né? E não tem tantos sustos. Eu acho que ele destrói muito os sustos no começo do filme, e aí quando vai dar a punch, né, o soco final lá mais pro fim, ele não segura tanta a bronca, né? Assim como A Visita. Lugar Silencioso, eu pensei que ele ia manter mais atenção, mas ele acaba sendo um filme desequilibrado no sentido da atenção, que não é ruim, porque a proposta dele é que realmente a gente olhe pra família, né? Hora do Pesadelo, aparece aqui filme clássico, Halloween clássico também, e O Exorcista, eu pensei que ele ia ter picos bem altos, mas não teve, né?
Ele é um filme que segura bem, assim. Não é tão assustador, mas talvez pelo tempo, talvez as pessoas que foram submetidas já tenham assistido. O lance de ser inédito não pode fazer diferença. Esse dado a gente não tem. Então, sim, é uma pesquisa que tem algumas falhas. Rush, esse é um filme que me surpreende estar na lista, porque eu não acho tão assustador assim. O It também, inclusive momentos de tensão assim baixíssimos, porque ele se torna uma aventura. E o Pânico, hoje a gente faz rir daquela figura do Pânico, ela não assusta mais e mesmo assim apareceu no top 20. Então vamos lá, nono lugar, aparecendo Abismo do Medo, é um bom filme de 2006, mas ele meio que tá empatado aqui com A Visita, só que com picos maiores ele ganha um diferencial aqui maior. Em oitavo lugar, Babadook. Eu acho que o Babadook tá na frente do Abismo do Medo. Eu esperava que ele tivesse um pico maior, porque tem um susto ali na metade. Acho que do segundo ato pra frente que é bom. O problema é que ele desgasta muito a antecipação, né? Como é que ele faz? A cena, ele antecipa que aquela cena pertence a um ambiente de susto, e aí, de certa forma, ele vem, não necessariamente com jump scare, mas ele vem com alguma coisa que nos balança, né? Que nos tira ali da tranquilidade. E aí acho que com o tempo isso vai ficando diluído quando chega nessa cena. Já estão acostumadas com o ambiente. Invocação do Mal 2 mantém aí um bom BPM, né, um bom nível de tensão. Corrente do Mal, bem interessante também, filme de 2014. Esses dois, na verdade esses três, fazem parte ali de um movimento mais recente, né, que a gente vai ver em Hereditário, a gente vai ver em Midsommar, a gente vai ver em A Bruxa. Só que eles ainda mantêm um pé no estilo antigo aí de fazer terror. Eu diria que Invocação do Mal, ele poderia até estar em sexto aqui, porque o pico é 93 do Corrente e o pico do Invocação é 190. Acho que poderia ter um denominador que mudasse eles de posição, uma vez que, por mais que o Invocação mantenha um nível de tensão menor, a diferença é um ponto, e o pico, né, de susto é maior. Mas enfim, não sou eu o dono da pesquisa. Atividade Paranormal me surpreendendo muito, porque eu não acho um filme tão assustador, mas mantém níveis de tensão mais altos do que a Invocação Corrente, e tem um belo susto que eu até imagino qual seja. Acho que o primeiro ali, porque ele trabalha muito a atenção do que vai acontecer. Vai aparecer algo, vai aparecer algo, vai aparecer algo. Demora a aparecer e quando aparece passa só vulto. Olha, eu tô todo arrepiado, então eu acho que é por conta disso. Quarto lugar, Hereditário. Esperava que o nível de tensão dele realmente fosse bem maior, mas tá próximo ali do que foi o primeiro lugar. O Hereditário, ele não tem muitos sustos, tanto que do top 4, né, ou melhor, do top 5... E do top 10, deixa-me ver... 3 menos assustadores. Confere. 109, 100... Exatamente. Do top 10 ele é um dos menos assustadores. Do BPM ele tá a 3 do primeiro lugar, né? E o Hereditário é um filme que não valoriza o susto. Eu acredito que esse 109 tenha sido da cena ainda no começo do segundo ato, ou talvez final do primeiro ato, quando aparece lá uma entidade perto da cama, etc. Você deve se lembrar, né? O Invocação do Mal, o primeiro, realmente o primeiro, o segundo ele escolheu focar muito na família Warren, e o primeiro ainda não. O primeiro, ele tem um nível, ele é um dos primeiros filmes aí que nasce dessa onda moderna, né, de terror, muito bem dirigido pelo James Wan. Tem os planos muito mais longos do que o Invocação do Mal 2, e aí por isso que eu acho que ele consegue manter um nível de tensão maior. Fora os símbolos que são trabalhados lá dentro, né, e tem cenas de susto bem altas, principalmente porque ele faz você esquecer que você tá num filme de terror. E aí quando ele vem com o grande susto dele, né, a punch lá pro final ali do segundo ato, aí tem umas 3 sequências ali de pleno terror. Apesar de que o Invocação do Mal 2, você também já tá acostumado com aquela família, você já tá pegado com aquela família, você sabe que eles vão vencer de alguma forma as ameaças, e aí por isso que talvez não assuste tanto. A diferença de 9 pontos aqui, né, com relação ao pico é alta, e a diferença de 4 pontos com relação à média também é alta. Vamos agora ao segundo lugar, o Insidious, muito famoso nos Estados Unidos, no Brasil não pegou tanto. Esse daqui é o que teve o maior pico aqui, ó, quando eu trago aqui e alinho, vamos lá, o Insidious teve o maior pico, né?
não teve o maior nível de tensão, mas teve o maior pico, e realmente a cena da casa... Eita, embrulha o estômago, né? Mas não vou dar spoiler não. E um bom nível aqui de tensão, 85 a 1 ponto apenas do primeiro lugar, que é... A Entidade, filme com Ethan Hawke de 2012, me surpreendeu muito. E olha isso aqui, ó. 3 filmes muito próximos um do outro, né? Realmente o cinema ele se retroalimenta de alguma forma. Quando a gente vê um histórico mais aberto do cinema, a gente vê que as coisas que estão próximas, elas se parecem mesmo que sem querer, né? E A Entidade aqui com Ethan Hawke é um filme que tá com 86 de média, 131, então no apurado aqui passou o Sobrenatural. Eu vejo PH Santos como um empate técnico entre esses dois. Por quê? Porque aqui é só um ponto de diferença e aqui a gente tem 2 pontos de diferença. Então eu consigo dizer que o Insidious dá mais susto do que a Entidade, apesar da Entidade segurar uma tensão maior. A tensão da Entidade é porque ele te dá, isso é uma malaca, ele te dá vários jump scares, né, que muita gente acha que é um clichê ruim, eu não necessariamente acho, e depois ele esquece, ele guarda isso. Então ele fica cozinhando. A gente não sabe em que momento vai acontecer esse próximo jumpscare. E pouco ele vem. Então esse nível de tensão é muito bem mantido. Fora que é um filme mais frio do que o Insidious, né? As cores mais lavadinhas e tal. E tudo isso interfere, psicologia das cores, tudo isso interfere na nossa percepção, na percepção do público ali com o filme. Então, o filme que mantém o maior, melhor dizendo, nível de tensão, A Entidade, e o maior pico, Insidious, Sobrenatural, Supernatural não, Sobrenatural. Sinister é Entidade, né, dirigido pelo Scott Derrickson, com Ethan Hawke, como eu tava falando, filme da Blumhouse, especialista nisso, inclusive. Ó, aquilo que eu tava falando, ó, aqui tem vários picos, né, no começo do filme, e um grande pico antes do segundo ato, talvez, ali, ó, que é 1 hora de filme, ou seja, bem na metade aqui. Então ele faz você esquecer onde você tá, e aí vem com um nível de tensão altíssimo, que é uma porrada muito grande, e depois relaxa, porque realmente você tem que terminar o filme num nível que você tenha se apegado, porque se você terminar muito acelerado, você vai ter um pouco de ojeriza com aquilo ali. Isso aí sim é a ciência do terror, né? Um 32% de diferença com relação aos números aqui, eu não tabulei isso, porque eu acho que não é tão pesado, né? E as pessoas têm um tempo médio ali de descanso de 65 BPMs, ou seja, a diferença entre 65 e 86 é gritante. A pessoa, quando começa a assistir um filme de terror, ela fica ali com os BPMs, né, lá em cima. Tá aqui a lista. Aí o biggest jump scare, né, de acordo com o pico, como eu falei, o Insidious, depois o Sinister, Exorcista 3, que não aparece na lista porque ele não tem um nível de tensão alto, acho que por conta da idade. Ele também não é um filme muito bem construído depois que você passa um tempo, né? Invocação do Mal, em seguida o The Descent e os outros, porque foi até o 35. Então a Bruxa tá na posição de número 22, Annabelle na posição número 27, Poltergeist 26, o Grito eu pensei que ia estar mais em cima, Alien também pensei que ia estar mais em cima, o Iluminado no caso, The Omen, que é do meninozinho macabro e tal, a Coisa. Então aqui tem um apanhado geral aqui de todo o estudo, e eu vou deixar linkado aí essa matéria aqui para você que tem proficiência em inglês, mas é isso daí. A Entidade, deixa eu voltar aqui pro geral, A Entidade, o filme mais assustador, seguido por Sobrenatural, Invocação do Mal, Hereditário, Atividade Paranormal, Corrente do Mal, Invocação do Mal, Babadook, Abismo do Medo e finalmente A Visita. Gostaram desse formato de vídeo? Me diz aí, qualquer coisa eu posso julgar outras listas e outras coisas que vocês venham aí a levantar. É isso. Comente aqui embaixo, me diz se gostou, se não gostou. Forte abraço em todos e tchau.